família! Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar de como ler livros em inglês. Eu tô aqui com meu cabelo curto. Eu acho que nesse canal vocês já me viram loira, morena, de cabelo curto, de cabelo longo. Vocês já me viram de todo qualquer jeito, né? Mas enfim, cortei de novo meu cabelo, porque eu sou a menina do cabelo curto. Mas enfim, hoje a gente vai falar de como ler livro em inglês, que eu postei um vídeo aqui ano passado, que eu li um livro em inglês, que é A Very Large Expanse of Sea. Que eu falei no vídeo que não tinha tradução, né? Vou deixar esse vídeo aqui nos cards. E eu falei que ele ainda não tinha tradução, e eu falei que eu li ele em inglês. E aí, quando eu postei esse vídeo, veio uma menina na minha DM do Insta e falou tipo, pô, como é que você lê livro em inglês e tal? E aí eu pensei, por que não fazer disto um vídeo? Então aqui estamos nós e bora começar o vídeo? Eu vou dividir esse vídeo basicamente em duas partes. A primeira eu vou falar de como foi a minha experiência lendo livros em inglês, e depois eu vou dar algumas dicas se você quiser começar a ler livro em inglês. Eu comecei a ler livro em inglês ano passado, porque muitos dos livros que eu queria ler eram em inglês, principalmente tipo, livros de lançamento, etc. Ou livros que ainda não tem no Brasil, que nenhuma editora pegou os direitos autorais e eu queria muito ler. Ultimamente porque eu queria ter um livro em inglês, porque, gente, convenhamos, né? Um livro em inglês hardcover, né? Que é aquela capa dura, que tem uma jacket por volta, é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, eu queria muito ler aquele livro, né? Ler esses livros, mas não que eles ficassem só de enfeite aqui, né? Que eu comprasse eles ficassem aqui na minha estante e eu nunca lesse. Eu realmente queria pegar um livro em inglês, comprar um livro em inglês. Gente, livro em inglês é caro. Então, tinha que valer a pena comprar um livro em inglês. Então, eu falei, cara, vou aprender livro em inglês, porque agora essa é minha nova meta. Fui numa rede social minha, falei, gente, eu quero muito começar a ler livro em inglês. O que que vocês indicam, né, pra quem quer começar a ler livro em inglês? E aí veio um monte de gente indicando um monte de livros e tal. E aí eu achei um, que é esse aqui, vou deixar a fotinha dele aqui. Se eu não me engano é Josh and Hazel's Guide to Not Date. Eu acho que é Not Date, eu não lembro. Tipo, já faz um ano que eu li e realmente, tipo assim, eu li pra começar a ler livro em inglês, mas não peguei tanto ao livro. Assim, é um livro bom, mas eu acho que eu não tava muito na vibe dele. Foi um início maravilhoso pra eu começar livros em inglês. E depois dele eu li vários outros. Acho que depois dele eu li A Very Large Expanse of Sea. E esse ano que eu comecei a ler livros em inglês de fantasia, né? Porque querendo ou não, livros de fantasia são mais complicados, tem palavras que envolvem, sei lá, tipo poderes ou lutas, que quando você faz um cursinho, você tá aprendendo inglês, são palavras que assim, você não vê ali direito, né? Então são palavras que às vezes você tem que pesquisar e tal. Então eu li esse ano um livro em inglês, tipo, curtinho, de 300 páginas, que eu comprei, que eu fiz, tá até no unboxing, vou deixar aqui sim o link do unboxing, que tá lá esse livro. Eu demorei, gente, bastante tempo, porque livro em inglês demanda mais tempo. Mas eu ganhei essa paixão por ler livro em inglês. Sempre que eu posso, sempre que eu tô com tempo, já vou falar sobre, né, esse lance de tempo, ler livro em inglês, mas sempre que eu tô com um tempinho, eu pego pra ler livro em inglês. E, enfim, é muito bom você ler um livro no idioma original, apesar de que, assim, editoras tem editoras maravilhosas que fazem traduções maravilhosas. Só que, às vezes, é sempre bom você pegar o livro, ver ele no idioma original, ver as piadas, às vezes, do livro no idioma original. Às vezes tem até livro que, se eu não me engano, Hopeless, que é o caso perdido, da Colleen Hoover. O nome do livro em inglês é Hopeless. E, gente, esse nome do livro tem tudo a ver com a história. Então, assim, eu li esse livro em português, que se chama Um Caso Perdido. Eu até entendi a história e tudo mais, mas quando eu descobri que o nome do livro era Hopeless, e que, se eu não me engano, é uma tatuagem do personagem que tá escrito Hopeless, e no caso o livro tá escrito Um Caso Perdido, gente, faz tudo mais sentido quando o livro se chama Hopeless, entendeu? Então, assim, às vezes o livro em inglês é essencial pra você entender o livro de verdade. Ler livro em inglês se tornou a paixão, é algo que eu gosto muito. Eu tenho alguns aqui ainda pra ler, né? Tipo, esse aqui chegou ontem, que agora, como ele chegou, ele é a continuação do King of Scars. Pera aí. Ele é a continuação desse livro aqui, que tá também no meu unboxing, lá no meu vídeo unboxing. Eu não tinha lido ele porque a continuação dele, que é esse aqui, ainda não tinha sido lançada. Então eu tava esperando ele lançar pra poder ler esse. E agora eu estou lendo esse aqui, porque chegou esse aqui finalmente. E esse livro aqui é em inglês, só que, gente, ele é bem gordinho. Ele tem, tipo, sei lá, 400 páginas, quase 500. É isso mesmo, 500 páginas. E ele é bem gordinho. E aquele ali é mais gordinho ainda. Tipo assim, é um calhamaço aquele livro ali. Então, vou ficar um tempinho lendo ele agora, mas é maravilhoso ler livros em inglês, é uma experiência única. A primeira dica que eu tenho a dar pra vocês é na hora de escolher o livro que você vai ler, né? No caso, o primeiro livro que você vai ler em inglês. Quando eu pedi indicação da galera, muita gente veio me recomendar, me indicar livros infantis, por exemplo, Pequeno Príncipe. E eu vou passar essa indicação pra vocês, porque eu acho que é um ótimo jeito de começar. Porque é um livro curtinho, sabe? Tipo assim, com palavras simples. É só pra você, sabe, engajar na leitura em inglês, pegar palavras-chave que muitas vezes os livros têm. Então, assim, é bom começar por ali. Mas, como eu falei pra vocês, eu não comecei ali, eu comecei já no livro de romance. Porque meu inglês tá ali entre um intermediário e avançado, quase avançado. E eu realmente não queria ler Pequeno Príncipe.
Então eu fui pra um livro de romance, que é a minha área, que é a área que eu gosto. Mas se você vai começar um livro em inglês, eu te recomendo, se você não quiser ler um livro infantil e tal, se você acha que não é a sua vibe, ou se, sei lá, você não quer ler livro infantil, apesar de recomendar bastante livro infantil, às vezes nem precisa ser infantil, precisa só um livro simples, curtinho e tudo mais. Você pode ler um livro, gente, ou que você já leu em português, e quando você vai pegar o inglês, querendo ou não, você já sabe alguma das palavras, você já sabe o contexto. Eu recomendo. Ou se você não leu o livro em português, se você já viu o filme desse livro. Então é outra coisa que você também já vai saber o contexto geral da história. E muitas palavras você vai pescar porque você ou leu o livro em português, ou porque você viu o filme. Então isso vai ajudar muito. Então a primeira dica é, ou ler um livro infantil, um livro com palavras simples, sabe, pra você engajar na leitura e começar a criar amor por ler livros em inglês. Ou então você pega um livro que você já viu o filme, ou leu o livro, que aí você já sabe o contexto da história. Eu não tô entendendo essa câmera, que uma hora ela fica escura, uma hora ela fica clara, é esse céu aqui, né? Acho que vai ficar um pouquinho mais clara. A segunda dica que eu tenho que dar pra vocês é uma dica que vai parecer besta, mas é verdade, que é pra você não desistir da leitura. Você querendo ou não, quando você lê um livro em inglês, você não tá acostumada com aquilo. Gente, desculpa, vai ficar toda hora variando aqui essa luz, porque o sol entra e sai, tá nublado aqui, então tô de frente pra janela, então me perdoe por causa disso. Querendo ou não, quando você pega um livro em inglês, é diferente, muitas palavras ali você não vai conhecer. Essa minha segunda dica é bem simples, não desista, continue ali, sabe? Gente, não desiste, vai valer a pena, porque quando você pega o livro em inglês e termina ele, é uma sensação de vitória maravilhosa. Porque ler o livro inteiro num idioma que não é seu, que não é um seu nativo, é perfeito. A terceira dica que eu tenho pra vocês é conte com a ajuda de um e-reader, que são aqueles aparelhos digitais pra leitura, um Kindle ou um Leve, sabe? Essas marcas. Mas eu sei que nem todo mundo tem condição de comprar alguma coisa dessa, né? Um aparelho desse. Então eu recomendo que você que tem seu celularzinho aí, leia pelo Kindle. O Kindle é um aplicativo, né? Além de ser o nome do aparelho, também tem um aplicativo chamado Kindle, que assim, eu acho ele maravilhoso, porque dentro do próprio aplicativo, ele tem vários tradutores, vários dicionários, na verdade, que quando você tá lendo um livro que é em inglês, por exemplo, se você clicar na palavra, você pode escolher. Ou ele te dá a tradução da palavra, ou ele te dá o significado da palavra. Porque o significado ele vai te dizer o conceito da palavra, mas ele vai te dizer em inglês. E a tradução ele vai te dizer o que é aquela palavra no português. Então, assim, eu acho maravilhoso você contar com a ajuda de um e-reader. Se vocês quiserem, eu até mostro pra vocês num vídeo quais são as vantagens de ter um Kindle, né, um e-reader. Porque eu acho fundamental você ler bastante. Gente, eu acho que quem faz faculdade, quem estuda, eu acho fundamental ter um e-reader, não só pra entretenimento. Então, assim, se você puder contar com a ajuda de um e-reader, ele é fundamental. Mas se você não puder, gente, o aplicativo Kindle é perfeito também. Então, eu acho o e-reader maravilhoso. Meu primeiro livro que eu li foi ali, porque esse lance de clicar na palavra e dar o significado ou a tradução é maravilhoso. Então, se você puder contar com a ajuda, eu acho perfeito. Quarta dica, só olhe para o dicionário, só clique na palavra, ou se você estiver lendo um livro físico, só olhe, só consulte o dicionário quando for extremamente necessário. Porque senão você vai criar o hábito de, assim, de 3 em 3 palavras você vai estar no dicionário. Então, assim, você viu uma palavra, é uma palavra que, assim, você não consegue nem saber o que é ela pelo contexto da frase, você vai no dicionário, vê o que é, e, sei lá, nas suas notas, no seu celular, ou no caderninho, anota o significado dela, a tradução dela, enfim, o que você preferir. Eu prefiro que você pegue o significado da palavra, que aí você já vai saber exatamente o contexto que você pode usar ela. Eu prefiro o significado do que a tradução da palavra. Então, assim, você vai lá e escreve o significado dela, que eu acho que, pelo menos pra mim, me ajuda muito a fixar as coisas na minha mente se eu tiver alguma coisa escrita, seja digitando ou seja manuscrito. A última dica é tome o tempo que quiser. Gente, ler livro em inglês é um livro que ainda não demanda mais tempo do que o livro em português. Porque ler em português, às vezes você tá ali, você passa o olho e sabe exatamente o que significa e continua. Agora, ler livro em inglês não é tão simples, né? É um idioma que não é o seu, tem palavras que você não conhece, então assim, vai demandar mais tempo. Quando você lê um livro em inglês, não leia com pressa, não leia tipo assim, eu quero terminar, sei lá, em uma semana, eu quero terminar, sei lá, em um mês. Gente, não crie uma meta quando você tá lendo um livro em inglês, porque, principalmente se for seu primeiro livro, porque, gente,
você só vai se decepcionar, porque, gente, demanda tempo. É um livro que, assim, você tem que, principalmente nas suas primeiras leituras, tem que ficar pesquisando palavras, às vezes você tem que olhar o significado da frase toda. Ainda tem isso do e-reader, se você pode clicar na frase todinha e ele pode traduzir a frase toda ao invés de uma palavra. Então, assim, é fundamental que você tome o tempo que você quiser. Não se apresse, vai com calma, desfruta daquela leitura. Só porque é um idioma diferente, você não tem que pensar aquilo como uma obrigação. Gente, mesmo pra obrigação, tome seu tempo. Vá com calma, desfrute da sua leitura, que vai dar tudo certo no final. E é isso, gente. Espero que vocês daqui pra frente já comecem a pegar seu livro em inglês, comecem ali, ó, desfrutar de seus livrinhos novos, seja pelo seu celular, seja pelo Kindle, seja pelo Leve, seja o livro físico em inglês, mas eu espero sim que vocês comecem a leitura em inglês, porque como eu falei, às vezes ler o livro em inglês tem muito mais graça, tem muito mais diversão ler livro em inglês do que ler ele em português. Então eu espero que vocês desfrutem disso, que vocês aproveitem de uma leitura nova no idioma novo. Eu, inclusive, queria começar a ler em espanhol, mas eu não sou nem básica em espanhol direito. É um idioma que eu queria aprender, mas por enquanto vamos permanecer em inglês, que já é um idioma meio complicado, né? Principalmente quando você lê livros de fantasia, que é o que eu tô lendo agora. Mas vai dar tudo certo. No final dá tudo certo, você consegue terminar o livro, nem que seja um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai terminar o livro e você vai sentir aquela sensação de vitórias que eu consegui ler um livro que não é do meu idioma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Beijinho!